pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 10 ao 13, nos diz assim a palavra de Deus. Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia por um tempo passageiro. Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor parecia para eles por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos vacilantes, tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra. Vamos mergulhar nesta palavra para que ela nos confira a graça que ela traz. E olha o que Deus nos diz por meio dela. Nossos pais humanos. Talvez você tenha sido criado pelos seus avós. Então são eles. É daqueles que te criaram, que te educaram, que a palavra de Deus está falando. Talvez você tenha tido pais adotivos, que não tenha consanguinidade com você. Adotaram você. São seus pais humanos. Nossos pais humanos nos corrigiam da maneira que eles achavam que era melhor, como melhor lhes parecia. E fizeram isso por um tempo, porque chega uma altura que você precisa deixar os filhos caminharem pelas próprias pernas. Vai apoiá-los com bons conselhos, muitas vezes vai chamá-los para um diálogo, a fim de entendê-los, entender certos pareceres, certos comportamentos, na verdade, certas atitudes que você nota que destoam do que você ensinou. Você vai chamar para conversar, para você também entender. Você vai dar a sua opinião, mas chega uma altura que você precisa respeitar ali as decisões que o seu filho, que a sua filha tomam na vida. Mas até uma certa idade, é você quem corrige os seus filhos. Tem gente que marca ali, né, até os 18 anos, né? Lá em casa não foi até os 18 não, lá em casa é até a emancipação. Tá morando debaixo do meu teto, tá comendo da comida que eu pago. Minha casa, minha comida, vai precisar respeitar as regras dessa casa. Não importa se tem 18, 21, 23, o que for. Meu filho mais velho já não mora conosco há mais de 5 anos. Ele tem 20 anos, com 15 anos ele já pegou ali o caminho dele. Meu filho mais novo tem 18 anos. E a regra é para todos. Muitas vezes até digo isso para eles lá em casa. Não é questão assim de imposição da autoridade do pai e da mãe, mas para o bem da família, para a ordem da casa. Eu outro dia até conversando, eu dava um exemplo. Eu falei, eu não saio de casa sem falar para sua mãe onde eu vou. Eu falo para ela. Não é? E não é só um comunicar. É um entrar em acordo. Porque às vezes eu vou ouvir da minha esposa que ela não gostaria que eu fosse naquela hora, naquele lugar, que ela precisa de mim, que é melhor deixar para outro momento, ou até mesmo vou topar com a insatisfação dela diante dessa decisão. E por vezes você deverei recuar na decisão que eu tinha tomado.
pelo bem da harmonia entre nós, porque é assim que se vive em família. Se é assim entre esposos, por que não será com os filhos? Então, até a emancipação vai obedecer, sim senhor, sim senhora, porque naquela casa existem regras, não é? Então, bom, posto isso, os nossos pais humanos nos corrigiram durante um tempo, da maneira que eles achavam que era melhor, e muitas vezes erraram, tentando acertar. Você vai falar assim, meu pai errou comigo, minha mãe errou comigo, talvez você esteja certo, viu? Meus pais fizeram o melhor para mim. Dizer que acertaram sempre, isso é outra história. Mas uma coisa eu sei, tentaram fazer o melhor para mim. Muitas vezes acertaram, muitas. E se algumas vezes erraram, isso faz parte da história de vida de qualquer família. Está perdoado, está superado e vamos para frente, não é assim? Mas eles fizeram aquilo que eles acharam que era o melhor, não só para mim, mas para nossa casa, para nossa família, para o bem-estar entre nós. E foi por um tempo, porque chegou uma altura que eu fui embora de casa, que meu pai e minha mãe não estavam ali do lado para eu consultar sobre o que eu deveria ou não fazer. Tive que ser responsável bem cedo, não é? E aí vem a palavra de Deus e diz: Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem a vida inteira. Não é por um tempo, é em vista da eternidade. E por que Deus nos corrige? Por causa de caprichos dele? Porque ele é Deus Todo-Poderoso e se a vontade dele não for cumprida, ele vai ficar afetadinho, vai ficar magoadinho, porque a gente desobedeceu ao que ele mandou? Não. Deus nos corrige em vista do nosso bem. E a nossa desobediência fere a Deus, fere o amor de Deus. Porque quando você vê uma pessoa que você ama destruindo a própria vida, e pior, tendo sido bem orientada, fazendo o contrário, se você a ama, isso dói dentro de você. A dor de Deus não é em função de uma deficiência que ele tenha, ou de uma percepção particular dele. A dor que Deus sente é em função do amor que ele tem por nós. Porque quem se vê em risco de perder o grande amor da sua vida sofre. E você é amado por Deus. Eu poderia até dizer, você é o grande amor de Deus. Porque Deus só sabe ser por inteiro. Então Ele te ama com todo o amor que Ele tem. Com o seu imenso amor. Na totalidade. Você é amado, amada na totalidade do amor de Deus. Então eu posso dizer para você que você é o grande amor de Deus. E quando Ele vê que o caminho que você trilha pode fazer com que você se perca, e por causa disso Ele te perca para sempre, aí isso dói no coração de Deus. Mas veja, toda correção é feita para o nosso bem, para o seu bem, para o meu bem, a fim de um dia nós partilharmos, já agora, mas até a eternidade. Porque agora nós já podemos partilhar da santidade de Deus. Só que depois da nossa passagem por essa terra, vamos fazer isso plenamente. Porém, Deus nos corrige em vista do nosso bem, com a finalidade de partilharmos da sua própria santidade. E olha que interessante, na realidade, na hora em que é feita a correção, nenhuma correção parece alegrar. Ninguém gosta de ser corrigido. Porque a correção, a primeira coisa que ela aponta é que a gente errou. A gente pegou o caminho errado, ou por distração, ou por malícia. Sabe-se lá Deus que passava pela nossa cabeça, mas o fato é que se fomos corrigidos é porque estávamos na rota errada. E olha, encontrar-se errado no mínimo nos embaraça.
No mínimo, a gente fica embaraçado. Às vezes se justificando, se desculpando. E quando há malícia no nosso erro, é pior. A gente se sente humilhado porque fomos apanhados na nossa malícia. E na hora, a correção, ela causa desgosto, causa sofrimento, causa dor. Inclusive porque algumas correções nos trazem perda. Porque vamos ter que desfazer algumas coisas que fizemos, nos causam perda. Mas, diz aqui a palavra, depois, porém, produz para nós um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Quem é que recebe o fruto? Quem se permitiu corrigir. A palavra de Deus nos diz, se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. E nós somos dóceis e obedientes a Deus por meio também das autoridades constituídas sobre nós. Se formos dóceis e obedientes, provaremos os melhores frutos da terra. Tanto isso é verdade, que o único mandamento acompanhado de uma promessa é honrar pai e mãe, é submeter-se à autoridade constituída. Diz a palavra de Deus nos mandamentos, que honrar pai e mãe, para termos êxito em tudo o que fizermos e vida longa. Um filho obediente ao seu pai e sua mãe, que o respeita, e aqui por extensão as autoridades que lhe são constituídas, provam os melhores frutos da terra e tem vida longa. Tem êxito, tem sucesso em tudo que fazem. E inclusive verão nos seus filhos os frutos da sua própria obediência. Diz a palavra de Deus para nós. E aqui nos diz que o fruto da obediência, de se deixar corrigir, primeiro deles é a paz. Para quem? Para quem aceita a correção e não recalcitra contra ela. Qual é o outro fruto? Justiça. Porque Deus assume o papel de fazer cumprir a justiça na nossa vida, ou seja, não seremos injustiçados, porque o Senhor estará conosco. E mais, nos levará pelo caminho justo, pelo caminho reto. E aí nos diz, portanto, firmai as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos vacilantes, tornai retas as trilhas para os vossos pés, firma o passo, onde? Em obedecer a Deus. Se você estava ali cambaleante, firma o pé, meu irmão. Olha, fortalece seus braços enfraquecidos e vai pelo caminho reto, porque o caminho tortuoso destronca o que é manco. O que não está bom pelo caminho reto vai se destroncar. Mas não, a correção de Deus tem em vista a nossa cura. Curar-nos e curar o mal no nosso meio. Curar as feridas dentro da nossa família. Curar as desavenças dentro da nossa comunidade. Quando nós seguimos a inspiração que Deus nos dá, nós somos instrumentos de cura nas mãos de Deus. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E aí eu recorro a uma citação que São Paulo faz aos Hebreus, que está ali no versículo 5, que diz assim: e já esqueceste as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. Meu filho, minha filha, se Deus te corrige, não tape os ouvidos, não endureça o seu coração, não despreze a correção e não te desanimes quando Ele te repreende. Não te desanimes quando o Senhor corrige a sua rota, porque a gente acha muitas vezes que correção é bronca. Correção é correção de rota. Você está indo num rumo,
Às vezes a pessoa te pega. Quantas vezes meu pai e minha mãe faziam isso? Lá em Brasília o trânsito é um bocado complicado. E já foi mais no passado, viu? Muita gente morria atropelada. E eu lembro que não era agradável. Mas quando eu chegava perto de uma pista, não é, do asfalto, que corria o risco de eu atravessar, minha mãe me pegava pelo braço, pegava firme e às vezes me sacudia pelo susto que ela tomava. Você perguntar assim, você achava bom? Eu não, mas hoje eu acho melhor o sacolejo da minha mãe do que o atropelamento. Às vezes Deus puxa a gente pelo braço e a gente não gosta de ser puxado. Mas isso não quer dizer que Ele não nos ama. É o contrário. Isso quer dizer sim que Ele nos ama. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Como uma mãe que nos pega pelo braço quando nós estamos caminhando em direção ao abismo e nos traz de volta. Como o pai que pega o filho que vai se arremessar na frente de um carro porque ele estava distraído, porque foi atrás do cachorro, porque correu atrás da bola, enfeitiçado pelas ilusões da própria vida. E traz a gente de volta. Quantas vezes eu e você corremos o risco, nos colocamos em perigo, correndo atrás das nossas fantasias, correndo atrás das nossas ilusões. Quantas vezes eu e você nos colocamos em perigo, em função daquilo que a gente acreditava ser o melhor para a nossa vida. E se não tivesse intervindo o Senhor, nós teríamos, olha, nos estrepado. E quem teimou em seguir um caminho contrário ao que Deus lhe inspirava, colheu as consequências negativas dessa escolha. Então, meu irmão, é para o seu bem que Deus muda a sua rota. É para o seu bem. Em todas as coisas louvemos ao Senhor. Esses dias lá em casa, chegou alguma notícia de mudanças que estragou todo um plano que a gente tinha. Aí, num primeiro momento, a gente fica decepcionado. Depois eu disse para minha esposa, louvemos a Deus. Porque só Ele sabe do que nos livrou o Senhor. Quantos livramentos que nós recebemos na nossa vida e só vamos saber disso quando chegarmos na eternidade. Quantos de nós que estamos acompanhando esse sorrindo para a vida, que já era para ter partido, perdido a vida nesse mundo há tempos, mas nos manteve vivo o Senhor através da correção das nossas rotas. Aquele emprego que não deu certo, graças a Deus. Aquele relacionamento que não deu certo, graças a Deus. Aquela amizade que graças a Deus não foi para frente. Graças a Deus. Aquele namoro que graças a Deus acabou. Aquele noivado que graças a Deus terminou. Olha, graças a Deus que aquela viagem não foi para frente. Porque só Deus sabe como a divina providência trabalhou em nosso favor, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Isso é um conformismo barato? Não. Isso é uma confiança absoluta num Deus que tudo sabe e que não nos abandona. Mas isso fere a nossa liberdade? Não fere, não. Não fere, porque se você se obstinar, você faz do seu jeito. Mas tem consequência. Agora, quando a gente tem mínimo de docilidade, a gente percebe que Deus nos avisa e a gente compreende que em vez de nos revoltarmos com algumas coisas que acontecem, devemos dar graças a Deus, que na sua bondade infinita não nos abandonou. Então eu quero dizer aqui a partir desta palavra, não te desanimes quando o Senhor te corrige. Deus não te corrige gritando ao seu ouvido. Deus te corrige mudando o seu caminho. Obstinados podem voltar ao caminho errado. Podem voltar. Isso é livre. Mas a parte de Deus Ele faz. Como uma mãe que pega um filho e traz de volta. E explica, não atravesse ali a pista dessa forma, porque uma hora você vai ser atropelado. Mas o filho pode esperar uma distração da mãe, E eu te pergunto, a que custo? A que custo nós queremos levar adiante certos projetos sem Deus?
até nos desculpando na nossa liberdade. Na sexta-feira nós tomávamos aqui uma palavra que nos dizia para a gente ser prudente em tudo. Gente, Deus nos educa para sermos pessoas prudentes, sensatas e capazes também de educar os nossos. Quem não sabe obedecer, não sabe educar. Quem não sabe obedecer nunca vai saber mandar. Se eu não for um bom filho, eu não vou ser um bom pai, porque eu não vou saber educar os meus filhos. Hoje, quanto pai, quanta mãe penando para educar os seus filhos, porque não sabe como fazer, não soube obedecer. Não soube colher os frutos, como diz aqui a palavra, quero até pegar como está. Para aqueles que nela foram exercitados, não se exercitaram na obediência, não treinaram, então não sabem. Olha que coisa interessante na vida militar, você faz carreira, você não chega lá já com grande autoridade, você começa por baixo a sua carreira militar. Mesmo quando você é um oficial que já está num posto de alto comando, você começa pela mais baixa das patentes. E ali você mais obedece do que manda. E é obedecendo que você aprende a comandar. Que desastre seria uma pessoa que nunca obedeceu já chegar mandando, né? Seria um desastre. Primeiro que ela nem saberia o que fazer. Então, a palavra de Deus nos diz que Deus nos educa até para que nós possamos aprender a trabalhar na educação dos nossos. É nos deixando orientar por Deus que nós vamos nos tornando pessoas prudentes. E como é que eu me deixo orientar por Deus? Ouvindo o que Ele me diz. Tendo em mim os pensamentos, os sentimentos e as palavras de Deus. Como é que você compreende uma pessoa? Quando você ouve as suas palavras, quando você entende os seus pensamentos e quando você permite sentir o que ela sente. Você tem um consenso com aquela pessoa. Como é que eu vou saber o que Deus pensa? Como é que eu vou entender as suas palavras? Como é que eu vou ter os sentimentos de Deus? A partir daquilo que Ele nos revela na sua palavra, na Sagrada Escritura, na liturgia. Deus fala conosco todos os dias para nos ensinar a viver. Gente, a vida é um aprendizado. Olha como é bonito a gente ter uma família sólida, porque você sempre vai ter alguém à sua frente para te ensinar com a experiência. Meu filho hoje, o mais velho, 20 anos, é muito mais capacitado em algumas matérias do que eu. Ele tem as especializações dele. Mas tem algumas coisas que eu sempre vou estar à frente dele, como por exemplo, em experiência de vida. Como meu filho me tem em favor dele, toda a experiência que eu possuo está à disposição dele, se ele quiser usufruir. Deus caminha conosco para nos ensinar a viver. Permita que Deus te ensine a viver. E muitas vezes, aplaudindo o que você está fazendo, incentivando, a gente percebe quando a gente acertou. Espírito Santo, Ele nos põe para frente, Ele confirma o nosso acerto, mas Deus também nos faz perceber quando nós erramos. E quando eu aprendo a viver segundo essas inspirações que Deus me dá, porque eu busco viver em conformidade com o que Ele me ensina, eu vou me tornando uma pessoa prudente. Seja prudente em tudo. E faz parte da nossa prudência enfrentar os sofrimentos com paciência. Tenha paciência se as coisas não estão indo do jeito que você quer. Tenha paciência se o Senhor está te corrigindo. Tenha paciência se os seus planos não se sustentaram na vida. Tenha paciência se a divina providência está mostrando para você que existe um caminho melhor do que aquele que você tinha planejado. Mas olha que bonito. Porque você é uma pessoa de Deus. Você está tendo a capacidade de ver que existe uma alternativa. Aquilo que quem é cego para Deus não consegue enxergar. A sua
humildade, e humildade custa, a sua humildade te dá alternativas. Porque você pode retroceder, você pode baixar a cabeça e dizer, humilde diante de Deus, e dizer, realmente, os planos de Deus são muito melhores do que os meus. Fiz projetos tão bonitos, agora vou ter que abrir mão deles. E não caia na besteira de dizer que foi em vão que você planejou, porque no planejamento, quanta coisa você aprendeu, como você se treinou, como você melhorou. Deixe em stand-by, essa experiência não vai se perder. Mas seja esperto e sábio para trocar o bom por aquilo que é melhor. E às vezes o que é melhor, gente, cai de graça nas nossas mãos quando a gente fez a tarefa de casa. Quando a gente fez o que devia fazer, cai de graça. Deus nos dá como dom, como presente. Mas até lá, meu amigo, suporta com paciência os sofrimentos presentes. Suporta, não é? Os sofrimentos. O que é você suportar os sofrimentos? Não entre em desespero, porque você não está encontrando a saída. Porque você desesperado no escuro em busca de saída, você vai só se machucar. Calma, se você entrou no quarto escuro, se tem porta para entrar, tem porta para sair. Calma, Deus vai te iluminar. Tiago é carioca, com certeza frequentou muito a praia, com certeza deve morrer de saudade da praia. E o Tiago também deve saber que as pessoas que normalmente morrem afogadas, não é porque não sabem nadar, morrem porque entraram em pânico, morrem porque desesperaram. Porque no mar, gente, água salgada, é fácil boiar. Não quando você entra em desespero. Quando você entra em desespero, você se afoga. Teve muita gente que não sabia nadar e não se afogou porque foi capaz de manter a calma. E como consequência, até aprendeu a nadar. Naquela hora em que deveria morrer. Não entre em pânico. Não se desespere. Deus está com você. Aguenta firme mais um pouco. Não é? E quando a gente vai aprendendo a suportar os sofrimentos, tem algumas coisas que, graças a Deus, caem das nossas costas. Uma delas é a maledicência. Porque quando eu não aceito que eu tenho que passar pelo caminho do sofrimento, quando eu quero ser privilegiado em relação às outras pessoas, quando eu acho que eu tenho que ter uma posição que me distingue do resto, em primeiro é desrespeito aos outros que estão vivendo a mesma condição. Mas o fato de eu achar que eu sou exceção num mundo que não faz exceções, isso me torna uma pessoa maledicente, insatisfeita, murmuradeira, maldizente. Não maldiga, não amaldiçoe. Abençoe a sua vida. Porque se você abençoar a sua vida, ela será uma bênção. Se você amaldiçoar, ela será uma maldição. Abençoe o que você está vivendo. Bendita dor, bendito sofrimento. Bendito o prejuízo, porque Deus dele tirará um bem maior. Abençoe. Não é? E uma das coisas que aprender a sofrer faz conosco é nos tornar uma pessoa melhor. Aqueles que aprendem a sofrer se tornam pessoas boas de se conviver, porque é muito difícil viver com gente mimada. É muito difícil viver com criança pirracenta. Quando você tem uma criança pequenininha, é até engraçadinho, mas cuidado. Você vê lá, né, aquele temperamento, e bate no chão. A gente até acha engraçadinho, mas não mostra que você está achando engraçadinho, não. Vai lá, se tranca no quarto, ri o quanto você quiser, depois você volta e corrige. Numa criancinha é tolerável, porque ela ainda não foi corrigida. Mas você pegar a gente velho, pirracento, gente que não soube sofrer, gente que não sofreu na vida se torna intragável. Gente, que os sofrimentos da vida presente façam conosco o que a moenda faz com a cana.
tire ali o melhor suco de nós, o mais doce. Mas em todas essas coisas, vamos colocar em ordem o que deve ser. Primeiro o que vem primeiro. Como assim, Márcio? Primeiro de tudo, entenda uma coisa: Deus é seu Pai que te ama. Se a gente não entender isso, não seremos capazes de entender mais coisa alguma. A primeira coisa que vem na ordem da correção é o amor. Deus nos corrige porque nos ama. Se não está dando certo, é porque talvez o amor de Deus, eu digo um talvez bem caprichado e gentil conosco, né? Porque às vezes a gente é que está dando na trave. Se não está dando certo, pode ser, meu amigo, que Deus esteja te livrando de uma. Então vamos entender o amor dele por trás das coisas que nós não compreendemos. Fazer a nossa parte com responsabilidade. Não é se justificar em Deus cuidar de nós para a gente lavar as mãos, não. Fazer a nossa parte com responsabilidade, mas entender que Deus governa a nossa vida. O amor de Deus é o que vem primeiro. É o primeiro de tudo. E olha, ensinar a nossa família a gostar de Jesus. Ensine a sua família a gostar de Deus. Porque uma pessoa religiosa, intragável, maledicente, capciosa, afasta as pessoas de Deus e não aproxima. O que vai fazer com que a minha família goste de nosso Senhor Jesus Cristo? Perceber que eu amo, eu obedeço, que cada vez que eu me aproximo de Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Vivendo com Deus eu sou mais feliz. É a nossa felicidade que atrai as pessoas para Deus. Mais do que os nossos sucessos, mais do que os nossos êxitos. Tem pais que terminaram a sua vida talvez mais pobres do que quando começaram. E no entanto os filhos olham e dizem: meu pai foi um homem de bem. Meu pai foi um homem de Deus. Minha avó morreu com um terço na mão. Esse é o testemunho que fica. Minha avó não tinha nada. Eu quando já contei isso aqui, meu avô chegava em casa, a gente, pobrezinho. Foi lixeiro meu avô, pai do meu pai. Mas nunca chegava em casa de bolsos vazios. Sempre tinha uma nota de 1 cruzeiro em cada bolso. Um monte de balinhas. Pobrezinho, mas feliz, um homem bom, um homem de bem. Primeira Bíblia que eu recebi na minha vida, eu era recém-nascido, foi meu avô que me deu. Pessoas de bem, atrai a gente para Deus, não é? E tem meios para a gente fazer isso. Se o Senhor nos corrige, também nós podemos corrigir os nossos. Mas como? Que maneira você tem para você educar aqueles que estão à sua volta? Você não precisa ficar praguejando as pessoas, gritando contra elas. A sua postura educa mais do que qualquer palavra. É não compactuar com o erro. Para eu não compactuar com o erro, eu não preciso ser antipático. Se você tem ali uma rodinha de pessoas que está fazendo errado, não compactue com o erro. Não precisa chegar lá dando de dedo e dando lição imoral em cada um, não precisa disso. É só você não alimentar certas conversas. É tão bom a gente ter uma companheira, né, como é o meu caso e dos meus irmãos aqui que são casados, porque você tem alguém com quem conferir. Várias vezes eu falo para minha esposa, nessa conversa eu não vou entrar, não vale a pena. Como é que você corrige? Não compactue com o erro, não alimente certas conversas. Não participe de injustiças. E às vezes a injustiça vem por você privilegiar a uns e desprivilegiar outros. Não faça isso. Isso é um péssimo testemunho. É ser justo, não é? É não mentir. Se você é uma pessoa que não comete injustiça, se você é uma pessoa que não mente, se você é uma pessoa que não alimenta conversas ruins, conversas podres, conversas viciadas, conversas negativas, conversas pessimistas,
Isso dará motivos para você justificar a sua fé. As pessoas vão olhar para você com olhos diferentes. E ao invés de ir por esse caminho, o que nós podemos fazer? Usar esse tempo que a gente praguejava, que a gente amaldiçoava, que a gente fazia injustiça, que a gente alimentava vícios. Nós podemos usar esse mesmo tempo fazendo o bem, consolar quem está sofrendo, com gestos e palavras. Como é que a gente atrai o bem para a nossa vida? Fazendo o bem. Corrigir as pessoas é um bem, gente. E a gente não faz isso só com palavras duras. É sobretudo ajudando. Console as pessoas que passam hoje pela sua vida com seus gestos e suas palavras. Aliás, eu faço uma pergunta para a gente rezar. Quem é que hoje você pode ajudar? Quem você poderia consolar? A gente consola ajudando fisicamente, materialmente. Às vezes é preciso pôr a mão no bolso. A gente consola dando palavras de esperança. E palavra de esperança não é palavra de motivação, é diferente. Dar a palavra de esperança para uma pessoa é dar palavras de vida eterna. Um dia Jesus disse para os seus apóstolos: e vocês não vão embora, não vão me abandonar diante do discurso que eu fiz? E Pedro diz: não tem ninguém que tenha palavras de vida eterna como o Senhor. Palavras de certa forma, Pedro estava dizendo, palavra de motivação muitos têm, mas como o Senhor ninguém tem palavras de vida eterna. E quer saber um bom jeito de corrigir e de consolar? Ajude as pessoas a verem o lado positivo das coisas. Porque gente para ver o lado negativo e arrumar briga já tem demais. Não vamos prestar esse desserviço à nossa família, à nossa comunidade. Gente para desunir, gente para poder ficar polarizando situações tolas, brigas idiotas, já tem demais da conta. Vamos ajudar as pessoas a colher de tudo que acontece o positivo. Você sabe qual é a diferença, né? Entre a abelha e a mosca? Se você soltar uma abelha num pântano lamacento, podre, se você soltá-la no charco mais fedorento, no mangue mais fedido, essa abelha não sossega enquanto não encontrar uma florzinha de onde ela vai tirar a doçura que vai alimentá-la e a outros. Mas se você soltar uma mosca num jardim florido, essa mosca não vai sossegar enquanto não achar um monte de estrume, uma palavra bonita, onde ela vai pousar, para dali ela fazer a sua sujeira. Nós é quem temos que escolher. Se nós temos espírito de abelha ou se nós temos espírito de mosca. Senhor, nós te pedimos essa graça, que o Senhor nos dê esse espírito que nos faz em todas as coisas buscar o que é melhor, ficar com o que é bom. É isso que nós te pedimos, Senhor. Dá-nos a graça de aprender a extrair a doçura da vida, mesmo em meio a situações mais diversas, mesmo em meio ao pântano mais lodocento. Nós te pedimos, Senhor, essa graça de hoje aprender a conduzir as pessoas por meio da doçura aonde elas precisam chegar. Obrigado, Senhor, muito obrigado.